Programa PubliRio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Gestão de Sucesso, com Marcelo Yablonsky. Eu estou aqui hoje no nosso quadro Gestão de Sucesso, como vocês já viram a vinheta aí, o nosso grande especialista, consultor, administrador, é o cara que fez o sucesso daquele hotel C-Design, né? Lá no Recreio dos Bandeirantes. Ali, eu lembro o nome da rua, é lá na Avenida Lúcio Costa, 17.360, no Recreio. É um hotel mais bonito da Zona Oeste. Eu estou trazendo aqui para vocês Marcelo Yablonsky. Tudo bem, Marcelo? Opa, tudo ótimo. E você? Como é que é administrar aquele hotel tão bonito lá, né? Na verdade, é um privilégio trabalhar lá, fazer aquele hotel, vamos dizer assim, prosperar e ainda ser bem remunerado por isso. Né? Nada mais justo. Né? Não, cara, eu passo lá, eu vejo aquela arquitetura linda, maravilhosa. É um colírio para usar. De frente para a praia, Marcelo. De frente para a praia, vou te falar, não tem hóspede que não se encante a partir do momento que passa na frente do hotel até o momento que se despede do hotel. Porque realmente verdade. É uma sessão de encantamento. E tem muita coisa lá para você curtir, né, Marcelo? Nossa, tem muita coisa. Tem o Beach Club na praia, tem spa, restaurante com música ao vivo, tem área kids, tem entretenimento na piscina, tem sunset, Caramba! Tem tudo que a gente inventa mais todo dia. Ainda tem, você sabe que eu estive lá no hotel, o Marcelo me deu essa colher, eu fui lá conhecer o hotel. Engraçado, rapaz, que eu cheguei lá, no quarto tinha até bombonzinho na cama. Eu falei, meu Deus do céu, é muito maravilhoso. Olha, você deve curtir o Hotel C-Design. E, Marcelo, eu vou botar o telefone aqui do C-Design para quem quiser contratar ou ligar para lá para fazer reserva, já Sim, passa para fazer. Pode colocar o telefone, o Instagram, o site, todos os canais. Isso Como aí. você, a gente também tem vários canais. É isso aí. Agora, Marcelo, me diz uma coisa. Você é o autor da Gestão Cria. Você é um empresário de sucesso, através da sua empresa IBK, que você pode também falar um pouco dela, né? Você criou a Gestão Cria, né? E criou a Gestão Cria boa, né? Uhum. E eu queria que a gente começasse, de repente, a falar sobre esse tema especificamente, que você já abordou, mas deu uma pincelada. E a gente vai abordar aqui em pílulas, basicamente. Assim, a Gestão Cria é uma metodologia, né? Um conceito, vamos dizer assim, né? Um conceito que a gente foi captando ao longo da nossa trajetória nesses 30 anos de gestão, trabalhando em empresas nacionais, multinacionais. A gente acaba pensando muitas coisas que são importantes, né? Atentando para outras coisas que a gente pode modelar e desenvolver. E aí nasceu a Cria num bate-papo informal, né? Entre cariocas, né? Que é uma gíria carioca, né? E aí eu então adotei, vamos dizer assim, esse acrônimo, né? Uhum. Cria, C de comportamento, porque é importante na empresa você ter, e na vida, né? A gente ter uma forma de comportamento adequada, né? A resiliência, né? Não sei se você sabe, a gente tem 3 tipos de resiliente, né? Aquele que apanha e chora, aquele que apanha e não reage, e aquele que apanha e se motiva, né? Então, o resiliente da Gestão Cria é justamente isso. A cada momento em que você tem uma dificuldade, você se reinventa. A intensidade, porque sem a intensidade a gente não é nada na vida, tem que estar intensa a todo momento. E o A é o do ativo intelectual, né? É o que nos permite estar adequados a toda essa evolução que a gente vive dia a dia na nossa vida, né? Então, o Cria, ele permeia todas as fases de um planejamento de uma empresa. Agora, Marcelo, você sabe que é muito importante você falar isso, que os nossos amigos empresários que estão ouvindo, que estão vendo o nosso programa através da televisão e através dessa miríade de mídias digitais que a gente tem hoje em dia, né? Fica falando, mas como é que ele falou na Gestão Cria? Você foi muito genérico em tudo, basicamente, mas eu explico para vocês que o Marcelo vai vir passar cada C, cada letra do acrônimo, né? Que ele vai explicar especificamente o que é nesses nossos programas que a gente vai desenvolvendo aqui pelo nosso programa. Ô Marcelo, me diz uma coisa, a gente está numa situação basicamente hoje totalmente nova, porque mudou o governo, coisa e tal, e se pensa muito em planejamento, né? Eu lembro que quando eu dava aula lá na Estácio, eu tinha um professor que ele falava assim, o planejamento é tudo,
Mas aí a gente falou, mas peraí, eu criei a minha empresa e não fiz um planejamento estratégico, não fiz planejamento nenhum. E às vezes a gente vê que o nosso país, o Brasil, não tem um planejamento estratégico para após o governo. Tem 4 anos desse governo novo, então você vê, por exemplo, na China, tem planejamento para 40, 50 anos. Agora, no país, no nosso Brasil, a gente não vê isso. Está todo mundo muito preocupado com o planejamento brasileiro e os empresários, principalmente, querem planejar. Como é que você vê isso tudo, Marcelo? A gente não só vê como sente, né? Quando verdade. A gente analisa a base da pirâmide do Brasil e vê, vamos dizer assim, os desníveis das classes sociais, né? E aonde você tem a maior fonte de arrecadação no maior desnível, né, que é a classe mais carente, a gente vê o efeito que uma falta de planejamento estratégico ocasiona em todo o aspecto social do país, né? E para você estar revertendo isso, como em qualquer empresa, você precisa entender qual é o seu estado atual e qual é o seu estado desejado. E para isso aí você tem que fazer o planejamento, né, que é uma série que exige uma série de etapas, né, para que você possa fazer essas entregas. Hoje se a gente for comparar, eu acho até que é uma questão como uma vez eu conversando com um amigo, assim, nós somos vítimas de vítimas, né? Vítimas de uma cultura que nos impõe e que a gente vai crescendo e vai se adaptando, vamos nos adaptando até que a gente consiga fazer, ter uma ideia do que será a nossa entrega, né? E aí quando a gente para analisar a nossa questão como ser humano, a nossa questão como empresa e a nossa questão como governo, a gente para pensar e fala assim, eu quebro porque eu não tenho planejamento estratégico, nem como pessoa, nem como empresa e nem como governo. É a tríade, né? Então, e aí quando a gente verifica que os negócios são feitos de pessoas e a cultura, ela tem que começar de dentro para fora, a gente começa a voltar no método CRIA, que embasa tudo. Porque, na verdade, a metodologia de gestão é comum a todos. Né? A diferença é como você aplica e quem aplica e de que forma aplica. Então, a gente precisa realmente estar dando uma reavaliada em tudo isso, né? Eu vejo que, como eu estou te falando, eu lá na faculdade, eu sou obrigado a ensinar, basicamente, o que a teoria explica e dentro dessa teoria de administração de empresa, você tem, basicamente, esses pilares que você colocou na gestão CRIA. Mas vamos falar então, Marcelo, na primeira letra do acrônimo, na letra C, para a gente falar hoje sobre ela, depois nos próximos programas a gente vai falando sobre as outras letras. Sim. Bem, vamos lá, comportamento, né? Comportamento. Se a gente for analisar que nós somos, que nós, tal qual uma empresa, né? Tal qual qualquer planejamento, somos influenciados por fatores externos e por fatores internos. Também na nossa vida, como na nossa empresa, a gente tem esse efeito que reflete sobre o nosso comportamento. Afinal, Marcelo, segura um pouquinho agora. Estou te interrompendo justamente dentro desse tema. Então quer dizer que aquela questão do senso comum, que o cara fala assim, a empresa é a cara do funcionário, o funcionário é a cara da empresa, então isso tem a ver, quer dizer, você chega na recepção de uma empresa, né? Se você for maltratado pelo aquele funcionário, né, ou no caixa de um supermercado, se você for maltratado, aquele funcionário, ele reflete o que a empresa é ou não? É isso dentro do que você está falando de recursos humanos. Ele pode refletir a depender de quem cria a empresa. Da mesma forma que nós somos julgados pelo que nós nos comportamos ser. Então, se você tem dentro da escala hierárquica... Desculpe te interromper. Vamos nessa. Dentro disso aí. Mas se a gente tem na escala hierárquica, né, um setor estratégico, né, que define, né, os objetivos, a estratégia geral da empresa, passando pelos objetivos de longo prazo, né, pelas metas, pelos planos de ação, pelos treinamentos, etc. Nós estamos falando que lá na base, seja na base da pirâmide, né, da pirâmide da empresa, seja no canal, vamos dizer, no nível tático, que une o objetivo estratégico ao objetivo operacional, e seja no próprio alto da pirâmide, né, a equipe estratégica, se você não tem intrínseco, né, se eles não têm intrinsecamente dentro dos seus valores a questão comportamental, o plano de ação vai se refletir na base.
né? E a base se reflete no cliente. Então, tudo uma questão, já começa aí o comportamento, né? E o comportamento é um hábito, né? O comportamento é uma prática de valores, né? Que você precisa ter dentro do seu nível pessoal, como também dentro do seu nível empresarial. Que faz parte da sua estratégia, da onde eu quero para onde eu vou. Né? Não, mas você sabe que eu te falei, eu te perguntei isso, porque eu lembro que você sabe que eu sou publicitário já há 30 e tantos anos, né? E então eu fui numa empresa de um amigo meu, ele virou amigo, né? O funcionário, quando a gente chegava ali na recepção, o cara tratava a gente de uma forma tão ríspida, né? Que eu falei, caramba, isso não está refletindo tão bem a administração. Porque, na verdade, se você... E esse funcionário é pouco inteligente, porque, na verdade, se você chegar e for bem tratado por um funcionário que está te recebendo naquele momento ali da recepção ou qualquer outro lugar, automaticamente esse funcionário não está fazendo só propaganda da empresa, ele está fazendo propaganda de si próprio. Sim. Por exemplo, você vê um cara bom pra caramba, você vai querer buscar esse cara para tua empresa, né? Sim. Ele não vai ficar desempregado nunca. E se ele for um cara ríspido, grosseiro e tudo mais, automaticamente ele está fazendo a propaganda negativa dele e da empresa. É por aí, Marcelo? É por aí. Você repara que muitas empresas quebram porque elas começam sendo tocadas pelo dono, pela cultura que ele implementou na empresa, e no momento em que ela toma um determinado tamanho, ele passa a fazer a sucessão, seja para os filhos, ou seja, para nomear um CEO. E se você não tem o aculturamento adequado nessa transição, você simplesmente desmantela tudo, né, daquele nível para baixo. E aí você tem o funcionário. Então, quer dizer, enquanto você, o colaborador, né, enquanto você precisa ter essa preocupação de que os teus gestores precisam ter comprado a tua cultura, precisam viver a tua cultura, no outro lado, toda a parte de recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento da empresa precisa começar também com essa cultura. Se você não tem dentro dos funcionários que você está contratando os valores que você impõe na empresa, na tua vida, como é que eles vão fazer a entrega que você precisa? Né? E aí você vê esses desencantos aí. Agora, então, o C, então, compõe essa situação que você está falando. Tem outras partes já que você do C que você pode falar também para nós? Porque eu acho que para você, de repente, como consultor, né, um bom consultor de sucesso, é difícil você passar por um empresário essa situação e ele aceitar engolir legal, só se ele tiver uma boa cabeça, né, não, Marcelo? Eu costumo dizer assim, que para as pessoas comprarem a tua ideia, elas precisam entender bem o que é a tua ideia e quererem. Né? Se eles não quiserem... Se eles não quiserem entender o seu pensamento, não adianta. Assim, você só vende, você precisa vender para aquele que quer comprar. Né? Então, se você for parar para pensar, às vezes a gente tem dois irmãos criados pela mesmo pai e pela mesma mãe, né? Que têm características diferentes, né? E com o mesmo tipo de incentivo, alguns se desenvolvem e outros não. Né? Por quê? Porque alguns são motivados de uma forma e outros de forma diferente, porque reagem a determinadas situações que, no caso, são as influências que a gente coloca durante a criação. Da mesma forma, se um empresário foi criado a vida inteira de uma forma, seja no ambiente corporativo, seja no ambiente pessoal, e você quer trocar com ele uma impressão, você precisa ter uma forma de fazer com que ele reflita que ele precisa sair daquela zona de conforto onde ele se acha o rei e dê espaço para entender que existem outras mudanças no mercado. E muitas vezes isso só acontece quando a pessoa já está afogada. Ele precisa comprar a tua ideia. Ele precisa comprar a ideia, ele precisa refletir sobre ela. Então a gente falou sobre o C todo hoje? Não, tem muito mais coisas, né? Mas vamos... que o planejamento ele envolve todo... Tá. Então, na próxima semana, você vai dar um briefingzinho do C e a gente vai falar as outras letras. Tá bom, Marcelo? Sim, tá ótimo. Eu quero agradecer a tua presença aqui no nosso programa. Você sabe que a casa é sua e muito obrigado por ter vindo. Você é um consultor de sucesso que a gente já conhece, a tua empresa é de sucesso. As suas redes sociais aqui da tua empresa, Marcelo, e mais as suas considerações finais. Então, a rede social é ibk.gestão estratégica. Né, são todos os contatos são feitos através do Instagram, né, @ibk.gestão estratégica.
E assim, as considerações finais são, precisamos falar sobre gestão. Se você tem uma empresa, não sabe para que caminho ela está indo, você realmente precisa de ajuda. E nesse sentido aí é que a metodologia de gestão CRIA, dentro das ferramentas que a gente precisa aplicar em todas as empresas, ela é fundamental para o teu sucesso. Não espere quebrar para pensar em fazer um planejamento, não. Corra antes. Eu conversei aqui agora com o Marcelo Yablonski, um dos consultores mais bem-sucedidos do Rio de Janeiro e do Brasil, né? Eu agradeço a audiência de vocês e até o próximo programa. Até lá!